Vamos de notícia. A polícia fez uma operação hoje pela manhã para apurar um absurdo de um absurdo. Uma mulher que passou a ser investigada por planejar a morte da mãe e executar o irmão aqui na capital. Vitória Matos e equipe foram para lá acompanhar essa ação da polícia e a prisão dos envolvidos. Balança! Nas imagens, é possível ver o carro dos suspeitos passando na rua. Em outra câmera de segurança, um homem invade a casa. Em segundos, 2 disparos de arma de fogo são ouvidos. Logo depois, surge uma fumaça. O que parecia ser mais um crime ligado ao tráfico de drogas revelou algo ainda mais perturbador. O plano, segundo a polícia, partiu de dentro da família. A irmã da vítima, de 21 anos, é a principal suspeita de arquitetar a morte da mãe e do padrasto. Mas o alvo que estava em casa naquele dia era o próprio irmão, de 17 anos. Crime gravíssimo em que a própria irmã acabou cometendo a execução do irmão adolescente junto de um contexto de narcotráfico. Por quê? Porque o companheiro dela pertencia a um grupo criminoso rival ao atual companheiro da sua mãe. O objetivo inicial do crime era a execução da própria mãe. Como ela não estava no imóvel, eles acabaram matando o irmão e depois colocaram fogo na residência. Durante a operação foram cumpridas 12 ordens judiciais em Viamão e na penitenciária estadual de Arroio dos Ratos. 3 pessoas foram presas: a irmã da vítima, o pai dela e o namorado, que teria mandado matar a sogra de dentro da cadeia. Os 2 pertencem a grupos criminosos rivais, que disputam áreas do narcotráfico. Então, o planejamento inicial era justamente a execução da mãe e do companheiro. E havia já um contexto familiar muito complicado entre eles. Como a mãe não estava no momento, na hora, no imóvel, e o irmão estava lá, eles decidiram, então, a sangue frio, de maneira muito torpe, executar o irmão, com 2 disparos de arma de fogo. Uma vez executado o irmão, eles incendiaram o imóvel no intuito de destruir as provas e aí resultou, então, no trabalho de hoje com a prisão do mandante, da irmã e do próprio pai, com que participaram diretamente do homicídio. Pai e filha, suspeitos pelo crime, foram presos. Segundo as investigações da Polícia Civil, esse foi o carro utilizado por eles para irem até a casa e realizarem a execução. Nós temos um farto elemento probatório que coloca esse veículo na cena do crime, que conduziu os partícipes, que posterior levou o combustível para que o imóvel fosse incendiado. Então esse veículo vai ser apreendido, ele vai passar por perícia, e o trabalho investigativo ele prossegue, porque nós temos ainda algumas pessoas a serem identificadas e presas. Os principais foram presos agora, nós consideramos que tivemos êxito, mas algumas pessoas que auxiliaram ainda precisam ser presas, então o trabalho ele prossegue. A mulher investigada tinha antecedentes por estelionato. Os outros 2 suspeitos envolvidos na execução do homicídio têm passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo e ameaça. Um dos autores ainda está foragido. Bom, se tivessem presos aqueles que foram executores e que têm todas aquelas passagens policiais, inclusive por homicídio, se tivessem atrás das grades, não teria cometido esse crime, né? Ponto. Muito simples de imaginar uma coisa dessas. Aí uma das imagens que mostram o carro na cena do crime, como explicou o delegado Gabriel. E aqui, gente, aquele disparo de arma de fogo é a execução do irmão, de 17 anos, a mando da irmã e do cunhado. Aqueles 2 disparos. Tem a sobe som aí dos disparos? 2 tiros. Os 2 tiros que mataram o guri de 17 anos dentro de casa, quando os bandidos entraram para matar a mãe dele e o padrasto dele. Não encontraram, aí se comunicaram com o preso, o namorado dessa irmã, né? O namorado dela está preso, lá de dentro da cadeia, se comunicaram com ele e ordenaram a morte, mataram, colocaram fogo na casa, aquelas coisas de quem se envolve com o tráfico de drogas. Aqui, desavença familiar e tráfico de drogas. Curiosidade ali que o delegado falou também, prestaram atenção, a mãe se relacionou com um homem que era de uma determinada facção. A filha dela se relacionou com um homem que é de uma outra facção, rivais. E ali só fez crescer o desentendimento familiar. E o Estado que nunca, o Estado do Rio Grande do Sul, que nunca conseguiu evitar celulares dentro de cadeia e que continua sem conseguir bloquear os sinais, viu ali mais um crime
que lá de dentro da cadeia teve participação também. Mais um para conta do Estado, né? Com a colaboração do Estado, com o Wi-Fi do Estado, né? Ou a internet que entra dentro do sistema prisional. É vergonhoso demais tudo isso, barbaridade, mas segue acontecendo à torta e à direita, e aqui do lado de fora a gente vê as consequências disso. Mais uma morte, uma execução que aconteceu. Planejamento familiar é que assusta nessa história, não é mesmo? Dentro da família, esse desentendimento, irmãos que não se dão, ou nem sei se dão, não se dão irmãos ali, mas né, qual é a relação que eles tinham ou não tinham, mas a filha com a mãe com certeza, a relação era muito conturbada, mas aí, gente, ao ponto de planejar a morte, é um outro patamar já, desce um outro degrau, né? Em direção ao nível mais baixo que possa existir. Quem sabe pisa lá no fundo do poço, né? Descendo o último degrau, planejar a morte da própria mãe. Porque não se davam, porque não se entendiam particularmente, quem sabe não se entendiam em função dos negócios, que de negócio não tem nada, tráfico não é negócio, né? Tráfico é crime. Mas por uma série de motivos, houve esse planejamento de acordo com a Polícia Civil. Muitas imagens estão ajudando a polícia, ajudaram a polícia a convencer o Ministério Público e o Judiciário para a realização dessa operação de hoje, né? Muitas imagens ajudaram e vão ajudar lá na frente na hora da condenação também. As câmeras de monitoramento espalhadas pela capital, espalhadas pelo estado, colaboram demais com a investigação. E foi o caso aqui. Mostrou eles entrando, mostrou os disparos, mostrou a fumaça, né, do fogo que colocaram lá dentro. A polícia tem imagens também do galão de gasolina que foi levado, do combustível, não sei qual foi, que acabou sendo levado aí para essa casa, para colocar fogo. Enfim, gente, tudo planejado. E a forma como o guri foi executado lá dentro também, né? Sem a menor chance de se defender, né? Acuado, em 3 entraram lá, definiram, atiraram e foram embora. 2 tiros e foram embora. Foi o que aconteceu no mês de abril, aqui em Porto Alegre, lá na zona leste da capital. Mais uma vez, né? Ontem falamos bastante da zona leste, mais uma vez, esse caso também lá na zona leste da capital gaúcha. Agora vieram as prisões, um já estava preso, aliás, né? Que adianta prender se já tinha um preso? Mas ajuda bastante. Se já tinha um preso que estava planejando e executando também, né? Ordenando também. Mas ajuda sim. Quanto mais bandidos na cadeia, mais vida aqui do lado de fora. Falamos bastante da Zona Leste, mas o assunto não é só de ontem ou da semana passada, quando teve aqueles 2 mortos inocentes, sem dever nada para ninguém no bar, né? Abril já tinha essa situação também, Zona Leste da capital gaúcha, por lá também. Já faz um tempo que a situação está bem difícil para quem mora ali, para quem vive nessa área, conviver com bandidos chegando, dando tiros, matando, fugindo. Mas hoje tiveram esse enfrentamento com a polícia e aí a questão foi diferente. Aí foi diferente a coisa. Aí eles não se deram bem. Foram presos nessa operação realizada nas primeiras horas da manhã de hoje. Prisões que ocorreram aqui em Viamão, município vizinho, de onde partiram os executores de acordo com a Polícia Civil para realizar isso aqui que vocês estão vendo, ó. Esse assassinato dentro dessa casa. Bah, como é bom a colocação de câmeras de monitoramento, né? Como elas ajudam o trabalho de investigação. Não evitam crimes como a gente está vendo, né? Não evitam todos os crimes, pelo menos, né? Alguma coisa, com certeza, evitam, mas não são todos eles, não. Mas como colaboram com a investigação lá na frente? Câmeras públicas, privadas, espalhadas por aí e que dão uma noção daquilo que aconteceu, registram absolutamente tudo que aconteceu. Ó, os 2 tiros que mataram o guri de 17 anos, que estava em casa, gente, estava em casa naquele dia onde era para a mãe dele ter sido assassinada, a mãe e o padrasto terem sido assassinados por conta de desavenças familiares, mais tráfico de drogas. Uma mistura aí fatal. Foi o que acabou sendo registrado no mês de abril deste ano lá na Zona Leste. Casa destruída por um incêndio também, mas as provas ficaram. As provas foram possíveis de serem adquiridas pela polícia, tocadas pela polícia, apresentadas ao Ministério Público e ao Judiciário, e aí a operação que nós tivemos hoje. Observem ali no relógio da câmera de monitoramento, gente, dia 23/4/2025, 14 horas e 20 minutos de tarde, durante o dia. Resolveram matar alguém, durante o dia foram lá, mataram e foram embora.
né? Ah, mas de dia, fosse de noite, pode? Então, não pode de dia, não pode de noite, não pode em qualquer horário. Só que de dia, né, parece que a gente pelo menos tem a impressão de que vai ter mais polícia na rua, de que vai ser possível evitar, de que brigadianos vão estar circulando e de que é mais seguro. Passa essa impressão, pelo menos pra gente, não passa? Pra mim passa, né? Mais difícil de fazerem um crime como esse, porque não vão ficar tão escondidos, mas infelizmente fizeram durante o dia aqui também. Que coisa. Bom, baita trabalho do delegado Gabriel, colocando um ponto final nessa matança toda lá na zona leste da capital, né? Espero que sim, pelo menos.